a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás dos céus para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei.
em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós temos essa plena certeza que Jesus um dia vai vir nos buscar. Ele prometeu, ele subiu aos céus, está com o Pai, está preparando o momento da sua vida. E nós devemos estar preparados. E para estar preparados, precisamos estar meditando dia e noite na palavra de Deus e crendo em tudo quanto nela está escrito. E crendo que você só vai para o céu se for através de Jesus. Não vai através de mais ninguém. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, só Ele. Ele veio, morreu no nosso lugar para nos levar para Ele. Então, devemos estar preparados, aguardando a vinda do Senhor. Queremos agradecer a todos os amados que estão conosco, assistindo esta live deste culto evangelístico da Segunda Igreja Presbiteriana de Paulo Afonso, e que Deus continue abençoando todos nós. Esse é o desejo dele e o prazer dele, que nós somos abençoados, a palavra de Deus diz, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então precisamos estar firmes e fortes na sua palavra. Que Deus abençoe, prepare o coração daqueles que ainda não se converteram e o Espírito Santo convença eles do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos fazer uma leitura do Salmo 139. Você pode abrir a sua Bíblia aí, se você estiver aí com a Bíblia, abrir a Bíblia e vamos ler o Salmo 39. Salmo 39. E este Salmo 39, ele fala da brevidade e da vaidade da vida. Nós somos muito vaidosos na nossa vida. E está bem pertinho do Cristo voltar. Muita gente está dizendo, está demorando. Está demorando não. Prepare-se. Salmo 39, a vaidade da vida. Diz o seguinte: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar contra a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a forma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, e a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se aquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança, livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abra os lábios, porque tu fizeste isso. Tira sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão eu estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração.
escuta-me quando grito por socorro. Não te emodeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro, a tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus deve estar atento a nós, o olhar dele está sobre nós. E Ele está nos orientando para que a gente não desvie nem para a esquerda, nem para a direita, mas que nós continuemos olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o seu Filho amado. Vamos fazer uma oração de gratidão e louvor. Eu peço à irmã Margarida. Então passe aí para Jeane Cristina, oração de gratidão e louvor. Senhor, nós louvamos na beleza da tua santidade, porque tu és um Deus grande e tremendo. O Senhor reina em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque a cada dia sabemos que a tua misericórdia está conosco. Nós nos alegramos em estar em tua presença, nos alegramos, Senhor, de estar ouvindo tua palavra, de estar aprendendo de ti, de estar crescendo na tua graça. Também de estar levando a tua palavra a pessoas que precisam também, Senhor, de te conhecer, de te adorar cada vez mais, de reconhecer o teu Filho Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas. Amém. Para que possa ter direito a ir morar no céu, Senhor, possa ter direito à vida eterna. Fala, Senhor, grandemente as vidas que estão te ouvindo nesse momento, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Esse Deus é maravilhoso. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, porque o fim principal do homem é louvar a Deus e glorificá-lo para sempre. É para ficarmos aí sentados em uma cadeira com os dentes escancarados esperando a morte chegar, não. É para a gente estar sempre atento, louvando a Deus. Até trabalhando, até você quando estiver lavando roupa, quando estiver lavando prato, quando estiver em qualquer lugar, na mente esteja o seu pensamento no Senhor, e aí louvando a Ele, não vai atrapalhar nada. Então vamos louvar a Deus com 3 cânticos. O primeiro tem como título Maravilhosa Graça, o segundo ele tem como título Amor de Deus, e o terceiro Perto Quero Estar. Então vamos louvar a Deus com esses 3 cantos. Me liberta do meu pecado, seu amor é forte, insustentável, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem trema a terra como o trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, porque não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, Jesus eu canto pelo que fez por mim. Quem tem as ordens em meio ao caos, quem faz o órfão um filho e filha, é o Rei da Glória, Rei da Glória, quem governa com a justiça,
sangue o sol, tua face brilha, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, porque não tem fim, tomou o meu lugar, minha cruz levou, pela sua vida, para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Rei de Deus, digno é o Rei que morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Santo, 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 maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Ele tem feito muita coisa por nós. Então, por isso, nós devemos louvar a Deus em todo o tempo. Vamos louvar a Deus com o segundo cântico, o amor de Deus. Inclusive, é de Raquel Novaes, o amor de Deus. Graça recebi e da plenitude renasci, quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão, todo o meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci, quando atraído me encontrei por de Deus.
divina e poderosa salvação. Luz que me alcançou na escuridão, todo meu pecado se apagou, amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e imortal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefício, o amor de Deus não mede sacrifícios, nos braços deste amor recebo o perdão, comprado de Jesus. De Deus é puro e consciente, todas as manhãs é firme e constante, se entregou, amor que derrubou, o amor de Deus. Glória seja Deus, glória a Deus. Oh, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Eu, grande pecador, logo eu. Aleluia, glória a Deus. Nós recebemos essa graça maravilhosa de Deus na nossa vida. O último cântico desses 3 cânticos vamos ouvir, perto quero estar, de toque no altar, perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois poder maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, amigo me tornei. Por isso nós louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Louvado seja Deus, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Que possamos fazer isso também. Adorar somente a Jesus. Claro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não adorar a mais ninguém. Louvado seja Deus. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus pelo amado irmão Lenildo. E queremos agradecer a ele, o pastor Valdemir, e a sua esposa Rosana Dias. Que Deus continue abençoando essa família maravilhosa, amada pelo Senhor e amada por nós também. Louvado seja Deus. Tá bom? O Lenildo está com a responsabilidade aí da palavra. Amém? Que a graça do nosso amado Jesus Cristo esteja em cada coração, tanto aqui presente, como vocês que estão online nesse momento. Amém? Amém. Meus queridos, que bom mais uma vez estarmos aqui para podermos compartilhar um pouco da palavra do nosso eterno Pai Todo-Poderoso. Queremos que os queridos amados possam abrir suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, onde leremos dos versículos 16 a 21. João 3, 16 a 21. E assim diz a gloriosa palavra do nosso Deus.
Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para aquele que todo crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém. Amém. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, nós te glorificamos, ó Deus, por mais esse dia que estamos aqui, ó Deus, para ouvir mais da Tua palavra, Deus amado. Tendemos graça, ó Deus, por cada pessoa, ó Pai, que está tanto aqui presente, ó Pai, nesse momento, como também que estão acompanhando essa live, ó Deus, seja nesse momento ou num momento vindouro, ó Deus amado. Que esses corações, ó Pai, sejam, ó Pai, atingidos, ó Pai, pelo poder da Tua palavra, ó Deus amado. Pois é a única obra de fé e prática, Tua palavra sagrada, ó Deus amado, em nossas vidas. Obrigado por Teu amor, por Teu carinho, ó Deus amado, e por esse momento que Tu nos concede, ó Pai, de podermos falar um pouco mais de Ti, ó Deus, vindo através do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Pois em nome de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, esse nome que tem poder, Jesus Cristo vivo, que Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Amém. Meus queridos, aqui como nós vemos, fala um pouco da missão do Filho de Jesus Cristo. E a Bíblia vai logo enfática, né? Dizendo logo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, ou seja, seu primeiro filho, seu verdadeiro e o único filho, a segunda pessoa que é Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Infelizmente, ao retratado lá em Gênesis, na queda do homem, a Bíblia diz que o pecado que veio sobre o homem, aquela desobediência do homem, fez com que o homem deixasse de ter uma comunhão com Deus, aquela comunhão finca, onde a Bíblia diz que todas as tardes Deus vinha falar com Adão. Então, depois do pecado, houve aquela separação. Deus não mais se presenciava diante de Adão. Adão não tinha mais o prazer de ver a Deus, e apenas ouvia. E com isso, o mundo ficou uma desgraça, porque quando o pecado entrou no mundo, houve a separação entre Deus e a sua criatura. Por quê? Pela desobediência. Mas nem por isso Deus deixou de amar o ser humano. Quantas evidências tem no Velho Testamento, no Novo Testamento, onde Deus ainda continuava amando ao homem. O homem pecava, o homem caía, mas Deus tinha pela sua misericórdia e seu amor, os feitos de poder perdoar, poder trazer o homem de volta para Ele. Por quê? Porque nós somos a obra-prima de Deus. Nós somos aquele que Deus fez com amor, com carinho, que soprou nas narinas o seu fôlego de vida, o Espírito Santo. Nós vemos, se formos testemunhar, como a Bíblia relata, Noé mesmo, na época de Noé, disse que o mundo estava perverso. Estava igual ao tempo de hoje, um mundo perverso, um mundo onde as coisas estavam invertidas. E Deus fez o quê? Deus poupou Noé e sua família. Tudo foi destruído com o dilúvio, mas Deus teve o amor à criatura, poupou Noé. Por quê? Porque Noé era o único justo naquele momento, naquele local ali, no mundo daquela época. Noé era o único justo. Por isso que Deus preservou Noé. Mas por que ele preservou? Porque ele tinha amor à criatura. Ele nunca deixou de amar o ser humano. Ele nunca deixou de amar aquele que ele fez com tanta vontade, com tanto amor. E é isso que nós vemos aqui nos relatos que está escrito em João, capítulo 3, do versículo 16 a 21, onde tanto o amor de Deus para com o homem, como Jesus Cristo, seu Filho, também tem esse amor com o homem, um amor imensurável, um amor que a gente não tem como medir, um amor eterno, que só vindo da parte dele. Quantas coisas nós fazemos de mal, quantas desobediências, quantos pecados nós convertemos, mas mesmo assim Deus está ali, pronto a nos perdoar, pronto a fazer com que nós nos voltemos para o Criador.
E aqui a gente vê, logo no primeiro versículo, no versículo 16 aqui, do capítulo 3, desse texto que lemos, que ele diz que Deus amou o mundo. Ou seja, o mundo estava pervertido nessa época também. Nessa época que Cristo veio ao mundo, o mundo também estava difícil. Eram muitas leis inventadas pelos homens. Eram os fariseus, eram os saduceus, eram aquelas pessoas que se faziam santos, mas na realidade divergiam às vezes das suas ideias e às vezes até mesmo não pregavam, não faziam aquilo que pregavam. E o mundo estava com problema naquela época. Era a ignorância do povo, era a pressão do governo romano que queria dominar o mundo. Então tudo isso estava um mundo caótico também. Os romanos com aquelas adorações a ídolos, trazendo para influenciar no povo judeu. E isso, Deus não se agrada, mas mesmo assim ele amou o mundo. A Bíblia diz que ele amou o mundo, que mandou seu filho para fazer o quê? Para fazer aquele papel que ninguém na terra, na face da terra, teria que fazer, que era voltar até a comunhão de Deus, tirar aquele abismo que nos separavam. E aqui no versículo 17 diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então a primeira vinda de Cristo ao mundo, ele não veio para julgar, ele não veio para condenar, ele veio para salvar, ele veio como um salvador. A primeira vinda de Cristo veio como aquele que vinha libertar o homem do pecado, o homem das trevas, o homem daquele que separava do amor de Deus. E foi esse o papel que Cristo veio. A missão do Filho amado foi exatamente desfazer aquela obra que Adão tinha feito lá em Gênesis, onde o homem ficou afastado de Deus. E é por isso que Cristo teve que vir. Por quê? Porque as profecias todas do Velho Testamento convergiam para Cristo. Tudo que a gente vê, tudo que a gente estuda no Velho Testamento simbolizava Cristo. Desde daquela passagem, quando o pessoal que foi, todo aquele povo judeu, israelita, os hebreus que foram tirados do Egito para a terra de Canaã. Então a Bíblia diz que de noite, de dia, vinha uma coluna nuvem protegendo contra os raios do sol. E à noite vinha uma coluna de fogo também para proteger o ser humano naquela época, contra o frio, contra as feras. Então aquilo ali já era mostrando a ação do Espírito Santo sobre a vida do homem. Aquele negócio, aquela proteção, a proteção divina, a proteção que Deus tinha. E mesmo assim, desde aquela saída do Egito até Canaã, o povo pecava, o povo ia para a idolatria e Deus sempre perdoando. Usou Moisés, usou Arão, mas mesmo assim às vezes Deus queria até parar com aquilo ali. Por quê? Porque o homem sempre na sua desobediência, mas mesmo assim os intercessores na época, Arão e Moisés, pediam a Deus que tivesse misericórdia, e Deus, pelo amor ao homem, concedia aquele perdão. E sempre foi, desde o Velho Testamento até a chegada de Cristo, o homem pecava, o homem se afastava de Deus, mas Deus sempre dando uma oportunidade, usava os profetas, usava as pessoas para que o homem tivesse a consciência que tinha que deixar os maus hábitos, que tinha que abandonar o pecado. E aqui no versículo 18 diz: quem nele crê não é julgado, porém o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E é isso que nós temos que ter em mente. Nós temos que entender a missão de Cristo, nós temos que entender o que foi feito ali no Calvário, o sangue vertido naquela cruz, o sangue do justo pelo injusto. E é nisso que nós temos que entender, que Jesus Cristo veio para salvar o mundo, veio para acabar com aquela divergência que tem entre Deus e o ser humano, Deus e a criatura. Jesus Cristo veio exatamente para isso, para poder acabar com o abismo, acabar com aquele buraco que nos separava do amor de Deus. E é por isso que nós temos que entender que só em Jesus Cristo a salvação, só nele, só no sangue do Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, é que nós temos acesso a uma nova vida para com o Pai. É só através do perdão, do amor de Cristo na cruz, é que nós alcançamos o perdão. Mas para isso, é como diz aqui no versículo, nós temos que crer. Temos que crer em Jesus Cristo, temos que entender que só através de Cristo há salvação, só através de Cristo é que nós chegamos a Deus, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade e só Ele que dá a vida, pois só Ele é o pão da vida.
Então é isso que nós temos que entender. Não temos que procurar em imagens, não temos que procurar em pessoas, não temos que procurar em objetos, não temos que procurar em coisas, porque isso aí não leva a Deus. Pelo contrário, isso separa de Deus, porque continua sendo idolatria. E aqui no versículo 19 diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Exatamente, quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele começou a ensinar aqui na terra, começou a propagar a palavra de Deus. Mas o que acontecia? O que acontecia é que aquelas pessoas que se diziam serem justas, aquelas pessoas que se diziam ser religiosas, aquelas pessoas que diziam serem filhos de Deus, fizeram o que? Condenaram Jesus Cristo. Infelizmente, o mundo sempre é assim. O mundo ouve a verdade, mas parece que tem os ouvidos tapados, não quer aceitar. Por quê? Porque o pecado dá prazer. A vontade da carne é maior. Então, as pessoas não dão a verdadeira realidade para o que aconteceu. Porque Jesus Cristo veio exatamente para desfazer isso, para que tudo aquilo que separava o homem de Deus tivesse findado naquele momento. Mas o que acontecia? Os religiosos da época não aceitaram, chegaram ao ponto até de dizer que Jesus Cristo, todas as obras de Jesus Cristo eram feitas pelo diabo. E o que aconteceu? Exatamente aqui. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. É diferente no tempo de hoje? Não. O que nós vemos hoje é isso aí. São as festas, são as coisas, são os bens materiais, é a cobiça, é a inveja, é a luxúria, é o prazer do homem querer ter mais e mais, amor ao dinheiro, que a Bíblia, Jesus muito falava, aquele que tem amor a mamon, ou seja, ao dinheiro, não é digno do amor do Pai. E é isso que nós vemos também no tempo de hoje. As igrejas vivem pregando, nós vemos pregando, nós usamos essas lives todas as segundas-feiras para levar esse evangelho pleno, a missão de Cristo aqui na terra. E o que acontece? São poucas pessoas que veem, são poucas pessoas que procuram, são poucas pessoas que dão ouvido. Mas se eu estivesse aqui falando de bobagem, falando de funk, de musicazinha mundana, de coisa, estava lotada essa live aqui. Estava com 1 bilhão de pessoas aqui, Se eu estivesse só fazendo papagada aqui, botando pinique na cabeça de cuequinha, dançando, estava cheio aqui. Aí tem 1 bilhão de pessoas me acompanhando. Por quê? Porque o mundo é isso. Dá amor, tem amor às trevas, tem amor às coisas satânicas, e não à palavra de Deus. E o versículo 20 diz: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. E é exatamente isso que a gente vê hoje, a inversão de valores, o marxismo cultural, o iluminismo, a vontade de querer ter poder, o poder que cobiça a cabeça do ser humano, faz com que o quê? Com que a gente com essas pessoas não entendem a obra de Cristo, não entendem o que foi feito lá no Calvário, não procuram se redimir, não procuram voltar-se a Deus, pois a cobiça, o prazer, a ostentação faz com que o homem fique cego, as trevas na cabeça dele, nos olhos dele, e eles dão o quê? Valor às coisas inúteis. Infelizmente o que a gente vê é isso, a inversão de valores, o errado se transformando no certo e o certo ficando para trás. A gente prega o evangelho, as igrejas estão aí falando de Cristo, mostrando através da internet, através de tantos feitos que o homem tem, mas o que acontece? As pessoas não querem se render. Estão feito o tempo de Noé, só pensando em luxúria, em riqueza, no bel prazer, em adquirir bens que vão enferrujar, que não levam à salvação e que quando morrerem vão deixar. E por isso que aqui também diz no versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Exatamente, quem vive nesse mundo cego não vai ver a luz de Cristo, não vai querer entender a salvação. Mas a Bíblia diz aqui no 21, porém, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas por serem feitas em Deus. E é isso que nós temos que entender, que só Jesus Cristo é a verdade, só Jesus Cristo é o caminho. Temos que entender, a missão de Jesus foi exatamente isso, foi desfazer todo
essas coisas que façam que a gente se separe do amor de Deus. Então temos que crer. Você, meu querido, que está aí no outro lado da tela, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, entenda que as coisas estão avançando. Tudo aquilo que Jesus falou lá em Mateus 24 está se cumprindo. É violência, é guerra em cima de guerra. Todas aquelas as profecias que estão em Ezequiel, que estão em Daniel, que estão lá no Apocalipse, está se cumprindo. Hoje nós vemos a Israel passando por essas tribulações. Foi o Hezbollah, agora é o Irã, é a Síria, é o Iraque, é a Líbia. E a Bíblia fala. Lá em Ezequiel, a Bíblia fala dos reinos de Gog e Magog, que também é falado em Apocalipse. Quem é Gog e Magog? São exatamente reinos que vão se juntar para destruir Israel, tentar destruir Israel. Por quê? Porque Israel é a terra santa, Israel é o povo escolhido de Deus, Israel é a obra-prima de Deus. Quantas nações se levantaram para exterminar Israel? Quantas nações tentaram acabar com Israel? Mas Deus está lá, Deus ama aquele povo, aquele é um povo de Deus, aquele é um povo que não pode mexer, é a menina dos olhos de Deus. E com isso que acontece, eles fracassam. Essas noites mesmo nós tivemos as imagens do Irã mandando milhões de mísseis, milhares de mísseis lá. Mas como Deus tem a proteção sobre Israel, o que acontece? Existe um poder de defesa muito grande. E aqueles mísseis não foram acertados. 99%, seu Paulo. A defesa de Israel destruiu. Foram drones, foguetes. Por quê? Porque Deus está com aquele povo. Porque Deus está com Israel. Mas sim, a Bíblia também fala que chegará ao ponto de essas nações se juntarem afinco em cima de Israel. Mas aí o grande Salvador, Jesus Cristo, vai vir pela segunda vez e vai fazer com que esses adversários de Israel sejam destruídos. Porque lá está escrito que Jesus vai vir para buscar os salvos. Ele vai vir como juiz. Hoje, vocês que estão vindo, tem Jesus como nosso advogado. Por isso que temos que crer nele, temos que aceitá-lo. Mas na segunda vinda, ele não vai mais vir como advogado, ele vai vir como um justo juiz. E aquele que ama as trevas vai ser banido da face de Deus. Porém nós, que praticamos as obras, que procuramos estar em Cristo, somos novas criaturas, nós sim estaremos no reino eterno com Jesus Cristo. E essas nações que virão tentar destruir, serão destruídas. Pensa que vão aniquilar Israel, mas serão aniquilados. É o que a gente vê, esse processo que a gente acompanha, o tal do Hezbollah, dessas missões malditas, desses terroristas. Eles querem o quê? Eles não querem simplesmente tomar Israel. Eles não querem tomar a cidade. Eles não querem tomar o Estado. Eles não querem tomar aquele país. Eles querem exterminar os judeus. É isso que eles querem. Por quê? Porque é isso que Satanás quer. Quer que o povo de Deus seja vencido. Mas nós que cremos em Deus, nós que temos Jesus como nosso Salvador, nós sabemos que Deus é acima de tudo. Deus é acima de Hezbollah, acima de qualquer facção terrorista, pois Deus é o nosso Pai, nosso Abba Pai, nosso Paizinho querido. E através de Jesus Cristo nós temos salvação. E temos convicção que nada daqueles que foram justificados, nada daqueles que foram determinados e que estão com o livro escrito na vida, nenhum deles será tocado, nem será aniquilado pelas forças do mal. Por isso que Jesus Cristo veio, desde a fundação do mundo, já estava escrito o que vem acontecer com o mundo, e o que vai acontecer, e como será o futuro. Pois lá está o livro escrito, o livro da vida está escrito, já está finalizado, já está findado. E só Jesus Cristo, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, é que vai poder abrir os selos, vai poder abrir o livro e vai mostrar quem é dele, quem está salvo, quem vai participar do novo reino. E aqueles que infelizmente não estiverem ali serão condenados, serão julgados e exterminados da face de Deus. Então, meu querido, entenda que quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as obras sejam manifestas. Que obras é essas? São as obras de Deus, através do Espírito Santo, através da promessa, através do que a Bíblia ensina.
Então temos que estar convictos que só Jesus salva, só Jesus é o caminho, só Jesus leva a Deus, só o intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo vivo. Então, meu querido, entenda a palavra da salvação e aceita Jesus como Salvador ainda que é tempo. Porque tudo que é relatado aqui nas profecias está se cumprindo. A apostasia está aumentando. O amor de muitos esfriando. O anticristo para reinar. Os falsos profetas já estão aí, colocando doutrinas na cabeça dos homens. Quantas igrejas têm se levantado, apoiando aborto, apoiando casamentos ilícitos, entre homem com homem, mulher com mulher, homem com bicho. Quantas igrejas se dizem serem igrejas de Deus e não são, são do diabo. Como Pedro fala lá dos falsos mestres, como Jesus nos alertou lá em Mateus sobre os falsos cristos que viriam ao mundo. Então temos que ter cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente vê. Como sempre o presbítero diz, aqui o presbítero Paulo, tudo aquilo que é falado da palavra, abra a palavra e confirme. Porque se está aqui é verdade, mas se não está na palavra não é verdade. E muitos têm deturpado, dizendo que está na Bíblia. Ah, isso aqui está na Bíblia. E não, vá lá e abra. Qual é o versículo, meu querido? Qual é a passagem bíblica? Você vai lá e abre. Se tiver lá, realmente, ele falou com a voz de Deus. Mas se não tiver, não acredite. Porque a única verdade está aqui na Bíblia Sagrada. A única palavra verdadeira de Deus está aqui, nos 66 livros. Fora disso é mentira. Lá em Apocalipse diz, ai daquele que mudar um tio, uma vírgula, ou acrescentar alguma coisa que não esteja aqui nesse livro. Será anátema. Então, meu querido, que Deus possa aplicar no teu coração a verdade através de Jesus Cristo. Que você possa entender que só Jesus é o caminho, só nele está a verdade. E a missão de Cristo foi para mim e é para você. E você que ainda não aceitou Cristo como Salvador, pensa bem, tenta colocar na tua mente que o mundo está se acabando, os tempos estão chegando, o fim dos tempos está chegando. É o que nós vemos aí, a natureza se rebelando, a fúria da natureza contra o homem. Cada ano que se passa, as chuvas estão mais intensas, os ventos são mais intensos. Lugares como no Rio Grande do Sul, que já está chegando furacão, coisa que nunca a gente viu aqui no Brasil. Tremores de terra que a gente nunca viu no nosso país. Coisas absurdas, chuvas cada vez piores, ventos cada vez piores. Porque a natureza está em fúria, a natureza está contra o que o homem tem feito a ela, a degradação, tanta coisa ruim que o homem tem causado no planeta Terra. E Deus fez o planeta tão perfeito, entregou a Adão um planeta tão bonito, as coisas tudo perfeito em seu lugarzinho. E nós, na cobiça, na ganância, temos o que? Destruído a natureza, desvastando floresta, colocando indústria, jogando gases fósseis no planeta. E isso acontece o quê? Aí de gelo lá na Antártida, erosão, chuvas violentas, desmatamento, fogo em floresta. E o que é que o homem colhe? Colhe o mal, colhe as coisas ruins. Então, meu querido, isso tudo está lá na profecia, que o mundo ia passar por transformação. O mundo já está se transformando. Isso tudo são profecias acerca da vinda de Cristo, da segunda vinda. Então te prepara porque o fim dos tempos está próximo. E na segunda vinda dele, quem estiver pronto, está pronto. É igual aquelas passagens que a Bíblia fala sobre as nécias, as noivas nécias e as prudentes. As prudentes se prepararam para encontrar com o noivo. E as nécias não se prepararam. E o que aconteceu? Quando o noivo veio, só levou as prudentes, as nécias ficaram para fora. Então a mesma coisa, aquele que está preparado, aquele que tem Cristo como seu Salvador, aquele que faz a vontade do Pai, aquele que procura um processo de santificação a cada dia, esse sim, vai encontrar um Jesus Cristo, um Salvador, um Redentor, que vai resgatar, que vai levar para a casa do Pai. Mas infelizmente aquele que não tem Cristo como Salvador, infelizmente a perdição é certa. Então, meus queridos, procura ler a palavra, procura se inteirar com a verdade, procura entender que o amor de Cristo foi para mim e por você. O sangue vertido na cruz foi para purificar meu pecado e foi para purificar o teu pecado. Aquela dívida que nós tínhamos de derrotados, de afastar de Deus, foi cumprida ali na cruz. Foi o nosso tetelestai, ou seja, nossa dívida paga, nossa dívida
já consumada através de Jesus Cristo na sua missão aqui na terra. Então aceita Cristo como teu Salvador e procura se inteirar com a Bíblia, procura fazer a vontade de Deus, para que ele possa ser filho dele e ele teu pai. Muito obrigado por mais essa oportunidade, que tudo isso que a gente fala, todas as segundas-feiras, possam atingir seus corações. Entendam que só Jesus Cristo é o caminho, só nele é a salvação. Aproveita, não perde tempo, tenha Cristo como teu Salvador, porque o tempo está próximo. O tempo está se cumprindo. E só em Cristo temos essa certeza. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Que Deus aplique a palavra no coração de vós que estáis a escutar. Em nome de Jesus nós te louvamos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus está aqui assistindo. Né? É. Louvado seja Deus, esse Deus maravilhoso. E a gente tem que colocar na mente o que a palavra de Deus diz, que tudo que um plantar certamente colherá. Então, se você estiver plantando coisas boas, vai colher coisas boas. Mas se estiver plantando coisas ruins, vai receber coisas ruins. Então, por isso que a gente deve viver de acordo com a palavra de Deus. E Jesus está bem pertinho de voltar, viu? Eu estou vendo coisa que eu, há 8 anos atrás, eu não via. Um absurdo que a gente está vendo agora. Virou de cabeça para baixo esse mundo. Mas o Senhor vai cumprir com o desejo, a vontade dEle, na hora certa. Bom, aqui a gente deve estar preparado, como o irmão Lenil disse, como a palavra de Deus nos ensina, e é um exemplo bem claro. Ali é um exemplo das 10 virgens, as prudentes e as nécias, 5 prudentes e 5 nécias. Ali é um exemplo da volta de Cristo. Só vai subir quem estiver preparado, convicto que Ele vai voltar. E vai ficar esperando. Mas aqueles que estão ali, vamos dar uma voltinha, está demorando. Você vai dançar e vai ficar. Vamos cantar o hino 368, que é o hino de despedidas, que nós sempre cantamos, para encerrar nosso culto nesta noite. Hino 368. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense em seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Um abraço aí, presbítero Gonçalo, irmã Eufrasa e toda a família. Que Deus continue derramando bênçãos na nossa vida. Nalda Bezerra, que Deus abençoe você. Um abração aí, Luiz. Guarde pelo seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde pelo seu amor, pelo seu poder e no seu amor,
estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Que sejamos guardados pela luz do Senhor. Mas precisa você fazer a vontade de Deus. Se você não fizer, não vai ser guardado pela luz de Deus, não. Você vai estar nas trevas. A luz e as trevas. Então procure a luz, que é Jesus. Nós queremos agradecer a todos os amados que estão conosco, acompanhando ao mesmo tempo, vamos dizer, ao vivo, e aqueles que irão assistir depois essa live, esse culto, através das redes sociais, Facebook, o YouTube, né? E o Instagram, se for até 1 hora. Depois de 1 hora que passar, nós não temos como colocar. Então, que Deus abençoe a todos e vamos orar concluindo o trabalho dessa noite. Pai Santo e Deus misericordioso, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade que tu nos deste de realizar este culto evangelístico da Segunda Igreja Presbiteriana de Paulo Afonso. E esteja, Senhor nosso Deus, sempre nos ajudando. Nós precisamos de Ti, porque sem Ti nada podemos fazer, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Não nos deixa desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas continuamos olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, Teu Filho amado. Dai-nos, ó Deus, uma noite maravilhosa, Senhor, um sono reparador, e que, se for da Tua vontade, que amanhã estejamos novamente de pé, nas mesmas condições que estamos agora, para continuar fazendo a Tua obra, tudo aquilo que esteja sobre a nossa responsabilidade. Nós te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus continue nos abençoando e ser a vontade dEle, e que todos façam a vontade do Senhor. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.